Olá, uma boa tarde. Os portugueses participaram nas eleições legislativas e uma nova configuração parlamentar se vai apresentar nos próximos dias, com maior presença dos partidos à direita. Vamos, neste programa, olhar para os resultados com a editora de política da Rádio Renascença, Susana Madureira Martins. Antes, em ano de jubileu, contamos com a ajuda do cardeal Dom Manuel Clemente para caminhar na história desta celebração da Igreja Católica. Em 1975 ocorre o ano jubilar em Roma e, como sempre, com uma história que acredito seja muito particular. Vamos recordá-la com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Dizia que seja muito particular porque, se calhar, vivida... Sim, foi o primeiro jubileu em que eu participei pessoalmente. Presencialmente. Quando foi o do Pio XII, eu tinha 2 anos e não me levaram lá. Mas eu era aqui seminarista, aqui no seminário, onde estamos a gravar isto. E fui lá com os meus colegas e tenho muitas e boas recordações dessa ida a Roma. Foi em setembro de 75, antes de começar aqui o ano letivo. Mas então o jubileu de Paulo VI é interessante porque já acontece em 75, portanto 10 anos a seguir ao encerramento do Concílio Vaticano II. E Paulo VI, certamente com João XXIII, que tinha convocado o concílio, é também a grande figura do Concílio Vaticano II, porque, como nós sabemos, esse concílio dura de 62 a 65, mas o Papa João XXIII, que o tinha convocado ao concílio, vai morrer pouco depois. Portanto, só é Papa na primeira sessão do concílio e morre em 63. E para sucessor escolhem o cardeal Montini, que era nessa altura arcebispo de Milão, mas que o Papa João XXIII já tinha chamado para o Vaticano para estar ali com ele. Era quase como quem indicava o sucessor, não é? E ficou rapidamente eleito e foi efetivamente um grande Papa. E a grande estruturação do concílio, naqueles documentos que ele tem, um concílio muito centrado à volta da Igreja, o que é a Igreja a partir da Palavra de Deus, o que é a Igreja como louvor divino, o que é a Igreja em si mesma, e o que é a Igreja em relação ao mundo, portanto, estas 4 grandes rodas do Concílio Vaticano II, isto deve-se muito à orientação que o Papa Paulo VI lhe dá. Mas agora havia que concretizar o concílio, não é? Porque todos os concílios, quando nós olhamos para a história dos 21 concílios ecuménicos nas contas católicas romanas, nós vemos que qualquer deles tem 3 fases. Uma fase é a preparação, o que é que leva à convocação do concílio e como é que se prepara o concílio. A segunda fase é da sua celebração propriamente dita, não é? Mas depois há a terceira fase, que é a recepção, como é que a Igreja, no seu conjunto, recebe, absorve, e nesse sentido até me parece que ainda estamos na fase da recepção do Vaticano II. Ainda está em curso. Para muita gente ainda é muita surpresa aquilo que lá está escrito nos documentos conciliares, e já lá vão estes anos todos. Bem, mas então o Papa Paulo VI era um homem muito dentro do pensamento moderno, com muita nota do pensamento francês, não é? E tinha assim a cabecinha muito arrumada, como tinha aprendido, não é? Nos seus tempos de estudante e como sempre a manteve, até pela sua ligação como colaborador direto do Papa Pio XII, que tinha sido, antes de ser arcebispo de Milão. Mas tinha sempre um coração muito sensível a tudo aquilo que eram as fronteiras da caridade e as necessidades das pessoas, etc. Do pontificado do Papa Paulo VI, uma série de documentos fundamentais para a doutrina social da Igreja, não é? Então até havia quem dissesse que ele tinha a cabeça à direita e o coração à esquerda. Isto era assim um bocadinho... É o Papa do diálogo que sabia dialogar com todos. Fosse como fosse. E ele pensou, porque ele era um homem muito reflexivo, pensou se ainda tinha algum sentido convocar um jubileu, com este historial todo que está para trás, de séculos diferentes, se isto ainda tinha algum sentido convocar um jubileu. Acaba por se decidir nesse sentido e convocar esse jubileu de 1975, e ele diz porquê? Sim, senhor, nós temos agora um concílio para aplicar, mas isto não pode ser apenas uma aplicação formal, isto tem que ser, antes de mais, uma aplicação espiritual, de gente que esteja convicta e convencida de que é a partir de Cristo que nós temos que trabalhar. Porque essa nota cristológica está sempre presente
nas alocuções do Papa Paulo VI, e às vezes até com fervor e com emotividade muito grande, muito bonitas. Portanto, deve-se-lhe a ele aquela exortação apostólica pós-sinodal, Evangelii Nunciandi, que continua a ser um dos documentos fundamentais para quem queira perceber o que é a evangelização como anúncio de Jesus Cristo e testemunhos de Jesus Cristo. Portanto, ele acha importante convocar este jubileu para que haja uma renovação espiritual em torno da adesão a Cristo, que depois permita, isso sim, pôr em prática aquilo que o Concílio tinha concluído e tinha apresentado à Igreja. Portanto, é esta, assim, a grande motivação, como ele próprio confessa, da sua hesitação inicial, ainda cabe ou não cabe convocar jubileus, vamos lá para a frente, porque nós precisamos deste reforço anímico para seguirmos com a aplicação do Concílio Vaticano II. E conseguiu esse reforço? Eu creio que sim, olha, pelo menos naquilo que é a minha experiência pessoal, minha, dos meus colegas, que lá fomos a Roma nessa altura, fomos muito tocados por tudo isto. E também por outra nota, o Papa Paulo VI, ele tinha sido eleito em 1963, já estamos em 75, já tinham passado 12 anos e a sua saúde já se ressentia. Ele sofria muito de artroses, portanto todo o movimento lhe custava muito. Olha, dele aquela frase que depois também se aplicou ao Papa João Paulo II, que quando lhe disseram ao Papa Paulo VI se seria ou não seria de se resignar, dado a dificuldade física que ele tinha, aquela frase, não, meus amigos, desces de um trono, não se deste uma cruz. Essa frase é do tempo dele. E durante este ambiente também já é o final do pontificado de Paulo VI, que ele ainda vai durar até 78, que há, às vezes, muitas contrariedades, e mesmo muitas, e coisas que se passavam mesmo na Itália, de clivagens políticas, até de terrorismo interno, etc. Olha, pouco tempo antes da morte dele, a seguir, vai ser a morte de um grande amigo dele, que era o Aldo Moro, um grande político italiano. Ele até chegou a oferecer para o capturarem a ele e libertarem. Mas ele consegue manter por dentro uma liberdade de espírito muito grande, que depois aparece nessas várias ações do Jubileu de 1975. E é desse ano, 1975, em pleno Jubileu, que o Papa Paulo VI vai publicar um dos documentos mais belos, sim, é este o adjetivo, do Magistério Pontifício, que é aquela exortação Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai. É um texto lindíssimo, é muito interessante, que o Papa Francisco, o nosso Papa atual, cita muito, e cita especialmente estes dois documentos de Paulo VI, Evangelii Nunciandi, sobre o que é evangelizar, e Gaudete et exultate, sobre a alegria cristã. Não se esperaria naquela altura, e, enfim, do próprio Papa Paulo VI, enfim, com as mazelas de saúde que ele já tinha, um documento tão alegre, tão motivador, e que eu aconselho vivamente os nossos telespectadores e ouvintes a consultarem, porque o Papa Francisco retoma muito estes dois documentos do Papa Paulo VI. Este jubileu também foi marcado por um caráter ecuménico e até interreligioso muito acentuado. Uma das coisas foi lindas, eu lembro perfeitamente de ver isso na televisão, não é? Que foi aquele encontro com o representante do Patriarca de Constantinopla, lembrando o que tinha acontecido 10 anos antes, em 65, ou seja, o levantamento das excomunhões entre aquilo que nós chamamos de católicos e ortodoxos, porque eram as excomunhões que vinham lá atrás, do século XI, imaginemos, não é? E que são levantadas no encerramento do Concílio, em 65. Agora, em 75, há um novo encontro, lá vem o representante do Patriarca de Constantinopla a Roma, e o Papa Paulo VI, apesar das dificuldades físicas, ajoelha e beija-lhe os pés. É uma coisa que ficou... Naquela altura, esses gestos não eram assim tão habituais como se tornaram depois, até com o nosso Papa Francisco, não é? Quando pôde fazer isso. Sim. E isso é do Papa Paulo VI. Portanto, é uma nota que também está muito presente no Jubileu de 1975. Cristológica e no sentido de Cristo no centro e avançar sem destemor e com coragem para a apresentação de Cristo no mundo, e isto também com todos os outros que se ligam a Jesus Cristo, católicos, protestantes, ortodoxos, por aí fora. Essa nota também está muito prevalecente. E repito, e essa nota que o Papa Francisco tanto acentua, de uma mensagem de alegria cristã,
E por isso, mais uma vez, quem puder, vá ler e reler essa exortação sobre a alegria, que é uma joia do Magistério Pontifício e é deste jubileu de 1975. Fica essa recomendação. Tendo participado presencialmente neste jubileu em Roma, acredito que testemunha essa mobilização em torno dos gestos jubilares. Foi para nós e apareceu uma multidão. Nesse ano de 75 em Roma, segundo dados oficiais, devem ter passado mais de 8 milhões de peregrinos em Roma durante esse ano de 75. Realmente é uma coisa fantástica. Isso é o jubileu de Paulo VI. Muito obrigado, Sr. Manuel Clemente, por testemunhar também na primeira pessoa este jubileu de 1975, uma história que continuaremos a partilhar consigo de hoje a 8 dias. A família salesiana rumou ao Santuário de Fátima para a sua peregrinação nacional e para assinalar o dia do movimento juvenil salesiano. Mais de 600 jovens de todas as casas de salesianos de Portugal encontraram-se no Santuário de Fátima para celebrar o Dia Nacional do Movimento Juvenil Salesiano. Uma ocasião de partilha, de festa e de fortalecimento de laços, testemunhada pelos participantes. É muito bom, é uma família, é mesmo uma família. É onde estão os meus grandes amigos, os meus melhores amigos, e é muito bom este dia em especial porque nos juntamos de muitas casas, somos de muitas casas do país, que nem sempre nos conseguimos juntar em todas as atividades que ocorrem ao longo do ano e, portanto, neste dia em especial está sempre na nossa agenda para estarmos aqui presentes em Fátima. É sempre muito bom também vermos realidades diferentes das nossas casas, mesmo até dentro dos escoteiros, que têm ainda uma especificidade maior, temos vivências completamente diferentes, portanto é sempre um momento de comunhão de experiências e de partilha que é muito gratificante e conseguimos sempre aprender qualquer coisa com isso. Os jovens para nós são tudo, são o ar que respiramos, o motivo pelo qual existimos e a forma de vivermos também a nossa experiência de igreja. E viver o dia do MJS é tentar recuperar num dia aquilo que se vai vivendo ao longo do ano pastoral em todas as presenças salesianas e com os jovens e fazendo deles protagonistas desta ação. Tanto Diogo, de 24 anos, como Beatriz, de 25, começaram a frequentar o movimento juvenil salesiano ainda na infância e hoje assumem o papel de animadores. É uma grande graça poder estar aqui e agora estar no outro lado, não é? No papel que acompanha, no papel de animadora, no papel que às vezes é ingrato neste sentido de não podemos desfrutar tantas atividades ou participar nos jogos, mas estamos a acompanhar e ver a alegria destes jovens a participar nos jogos que um dia também nós já participámos, nas iniciativas, nos espetáculos, nas atividades que fazemos. É mesmo muito bonito e é mesmo muito bom poder também ter a oportunidade de continuar a participar neste dia, numa vertente diferente, mas muito bom de acompanhar. Entre os momentos do Dia Nacional do Movimento Juvenil Salesiano esteve a participação na Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade, animada pela Banda Bosco de Arcozelo. Em fim de semana de celebração, não foram só os jovens a rumar ao Santuário da Cova da Iria. Viveu-se também a Peregrinação Nacional da Família Salesiana, número 73, que reuniu 1 milhar de elementos dos grupos que a integram em torno do tema Com Maria, Peregrinos de Esperança. Diretamente relacionado com o Jubileu de 2025, quisemos também nós associar-nos a esta dinâmica de igreja, que também somos, e recuperar também para a nossa experiência de comunidades aquilo que é este peregrinar de esperança, a que somos todos solicitados como cristãos para vivermos intensamente a nossa fé, nesta experiência de dom e de comunhão, na entrega e no amor que o Senhor é para nós em tantas e tantas circunstâncias. Nos dias 17 e 18 de maio, o Santuário de Fátima foi o lugar de encontro dos salesianos, oriundos de diferentes presenças, num programa que incluiu momentos de oração, comunhão e atividades lúdicas.
Esta e outras notícias estão disponíveis em agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre as eleições legislativas com Susana Madureira Martins, editora de política da Rádio Renascença. Olá, Susana, boa tarde. Lígia. Obrigada por estares aqui mais uma vez, sempre em boa companhia. Obrigada. Susana, vamos olhar para estes resultados que conhecemos no domingo e que de alguma forma vamos agora analisando dia após dia. Esta consolidação aparente da AD, da Aliança Democrática, que juntou o PSD e o CDS, mas também para o segundo e terceiro lugares, que ainda não estão fechados neste dia em que falamos. Se pensa que neste momento o PS ficou com o segundo lugar, estes ainda estão em aberto, uma vez que nós não sabemos quais são os resultados do Círculo da Imigração. Pedia-te um olhar ainda geral sobre aquilo que foram estes resultados. Foi, de facto, muito surpreendente a derrota, melhor dizendo, o colapso do Partido Socialista, que se arrisca a ficar mesmo em terceiro lugar nestas eleições. Porque acreditas que o Círculo da Imigração dará votos ao Chega? O Círculo da Imigração, nas últimas eleições, de há um ano, já deu um sinal para o Chega, que ficou com pelo menos 2 dos lugares da imigração. É provável que se repita e que o Partido Socialista seja de facto penalizado e ficar mesmo em terceiro lugar. Aliás, os socialistas estão já à espera dessa notícia, que o mais provável é conhecermos a partir de 28 de maio. Na próxima semana, sim. Ainda falta. Falaste no colapso do PS, não falaste no colapso da esquerda. Não falei do colapso da esquerda, porque há dois partidos há um partido, sobretudo, que entrou em colapso à esquerda do PS, o Bloco de Esquerda, que foi praticamente dizimado, só resta um deputado, uma deputada, mas o LIVRE teve uma votação expressiva, conseguiu eleger pelo menos mais 2 deputados, tem agora 6 deputados, e viu aqui a sua força reforçada. Mas a esquerda, obviamente, leva aqui um duro golpe, sobretudo o PS, que se tivesse uma coligação pré-eleitoral podia ter uma votação mais expressiva, mas não é apanágio da esquerda e do PS fazer esse tipo de coligações em legislativas. E aqui o PS levou mesmo foi um colapso, não há outra palavra, não dá para ser mais suave do que uma grande derrota que o Partido Socialista sofreu. E vamos ver até que ponto é que este colapso não terá uma duração prolongada, de ficar na oposição prolongadamente. Certo. Pergunto-te sobre este cenário que se apresenta perante nós, se nos dá garantias de uma estabilidade a 4 anos. É muito difícil de prever, porque, por exemplo, com a maioria absoluta de António Costa, todos pensávamos que íamos ter uma legislatura para 4 anos. É muito difícil de prever o que é que possa aí vir. Aparentemente, o Partido Socialista, no estado em que está, terá de dar um sinal à AD de que está, pelo menos, disponível para, durante um ano ou 2, ou uma ou 2 sessões legislativas, dar a mão à AD. Porque senão aí o Partido Socialista não... Respondendo àquilo que os portugueses também esperam, ou procurando responder a um período de, digamos, respiração que o próprio partido precisa também? Certo, e de própria sobrevivência. Se o Partido Socialista não der agora um sinal de um partido responsável, também não pode levar o país para eleições nos próximos tempos, porque aí o risco de o Chega a reforçar ainda mais a sua votação é muito grande.
E o Partido Socialista, creio que, neste momento, está muito ciente disso. Que sinal é que os portugueses deram com estes resultados, no teu entender? Deram um sinal de que não querem eleições tão cedo, deram um sinal de que querem estabilidade, deram um sinal de que o caso da empresa familiar do Primeiro-Ministro não era um caso que valorizassem. Portanto, também a AD e Luís Montenegro saem aqui reforçados, viram a votação reforçada, não é? A AD viu a sua votação reforçada. Não é de menos e tem-se falado pouco disso. E Luís Montenegro tem aqui... Vamos ver, em termos de Ministério Público e em termos de opinião pública, como é que corre, a partir de agora, o caso do Spino Viva. Não é líquido que não seja agora dissecado pela própria Justiça e vamos ver que consequências é que pode ter. E o que é que se pode esperar em termos de acordos parlamentares para que a AD possa continuar a governar, tendo em conta alguma estabilidade até na próxima sessão legislativa? Vão ter que ser obrigatórios e o Presidente da República vai exigir isso mesmo, vai exigir que o programa de governo, que não tem de ser votado, mas já há uma moção de rejeição que, em sendo viabilizada, que não vai ser, já se percebeu, pode inviabilizar pelo Partido Comunista, sim. Exato. Mas o Presidente da República vai exigir essas condições de estabilidade, que eu creio que o Partido Socialista, neste momento, está como que obrigado a dar, não é? E basta, neste momento, o Partido Socialista. Eu creio que o Chega também quer dar aqui um sinal de que é um partido estável, responsável e poderá também dar aqui um sinal de que pode ser um partido a contar para essa estabilidade. Pelo menos a prazo, não é? Não é garantido que depois... que isto, o Chega, nunca se pode dar como adquirida a sua palavra. Não é dizer que André Ventura é mais ou menos sério. É assim, é como se tem comportado. Certo, é um pouco ao sabor do vento, é um bocadinho a navegação à vista. Certo, verdade. Muito bem. Portanto, apesar destes resultados, que são já oficiais, há toda uma série de dados em cima da mesa e que vamos com certeza acompanhar. Sendo uma grande lotaria. Estamos aqui como espectadores privilegiados, não é? Estamos de camarote a ver o que é que se vai passar. Muito bem. Susana, obrigada mais uma vez por estares connosco. É um gosto ter-te aqui a ajudar-nos a analisar estes temas também. Obrigada, bom trabalho para ti. Obrigada, igualmente. Obrigada a si também por estar na nossa companhia. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2 pelo mesmo horário ou no portal de informação sempre atualizado agência.eclésia.pt. Tenha uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.